Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui com a série de vídeos, né, nessa parte aqui de configuração, de integração do aplicativo. E hoje eu vou mostrar como que funciona aqui a parte do Hasura, né? Essa plataforma e esse serviço aqui deles em relação ao que a gente poderia também fazer no Firebase, né, com a parte de integração de banco de dados. Porém, por uma escolha minha, eu vou mostrar aqui como isso é feito através do uso do Hasura, tá? Eu vou seguir esse material que tem aqui na documentação, né, do site deles, aqui da parte do blog, que fala como construir, né, uma aplicação escalável. Nesse exemplo, se eu não me engano, ele fala sobre um quiz, um aplicativo de quiz, algo nesse sentido. Essa opção do Heroku não está mais funcionando, porque o Heroku ele precisa pagar agora, né? Precisa passar um cartão de crédito. De certa maneira, tem lá um valor que você paga. E nesse contexto, a opção alternativa para fazer esses estudos é o Hasura Cloud, que tem um valor incluso ali numa parte gratuita, né? Então, se eu colocar aqui Hasura IO, na parte de preços aqui, ó, vocês vão ver que tem o gratuito aqui, que dá de fazer o uso das coisas, né? Conectar até 2 bancos de dados por projeto, fazer aqui tem algumas limitações, mas é bem bacana quando a gente precisa fazer o que a gente precisa fazer aqui agora. Eu já criei a minha conta, né? No caso, você só precisa criar a conta e vir para cá para o Hasura Cloud. Depois, ele diz como criar o projeto. Esse material todo ele fica bem aqui na parte de documentação, no Getting Started. Ele tem aqui essa opção de como fazer, né, a configuração inicial do Hasura Cloud. Mas resumidamente falando é isso aqui, ó. Criar um projeto e espera ele ficar disponível para a gente poder fazer o launch do console aqui, ó. Ele gera uma máquina virtual e aí a gente tem o nosso endpoint que a gente vai usar e o nosso banco de dados que a gente vai criar daqui a pouquinho. Para criar o banco de dados, ele mostra aqui essa parte aqui do playground, né, do GraphQL. Isso aqui já é a parte de API, que a gente usa aqui as queries, mutations e tudo mais. E essa aqui é a parte de banco de dados. Então, qual que é a ideia aqui, né? Antes de a gente criar, a gente vai configurar o back-end. E a gente tem essa seguinte estrutura, né? Você tem o app, que é onde você vai fazer o consumo dessa API, né? Essa API ela vai ser construída com o padrão GraphQL e a integração dela vai ser com o banco de dados relacional. E aqui eu criei, né, duas tabelas que se relacionam, a tabela usuário e a tabela transação, né? A gente tem aqui, por exemplo, na tabela de usuário a gente vai ter o nome, e-mail, o saldo do usuário e o ID que vai ser importado do Firebase. E aqui a gente tem a transação que contém, né, um ID próprio, descrição, valor, categoria, status, que ela está concluída ou não, e a data de criação, né, ou a data de configuração que a gente vai colocar lá, né. Por exemplo, se for uma conta, né, um pagamento a ser feito, a gente pode colocar uma data para o final do mês. Então a gente armazena essa informação nessa propriedade aqui, ó. E o User ID, que é o vínculo que tem entre uma transação que pertence a um usuário. A gente clica aqui nessa parte de criar banco de dados e conecta com esse Neon Database. Ele é um parceiro aqui do Hasura. E é muito simples, é literalmente clicar em autorizar. Uma vez que você tem a conta do Hasura criada, ele vai gerar aqui o banco de dados, vai criar e já vai disponibilizar para a gente aqui a partir do momento em que ele tiver ok, né? Ele gera para a gente o banco de dados e a gente já pode começar a criar nossas tabelas. Existe aquela proposta de fazer com SQL, né, que é aquele código de SQL, mas eu particularmente prefiro fazer aqui, fica mais simples para mim e também fica mais didático, né? Eu vou criar uma tabela chamada user. Esses tipos aqui, ó, column types, é como se fosse aqueles tipos de dados, né, que a gente pode escolher. Eu vou utilizar, para esse caso do ID,
um texto. Eu poderia criar um UID automático, né? Poderia ser gerado automaticamente o autoincremento também, porém, como a gente vai importar lá do Firebase no futuro, eu já vou deixar aqui como texto. Tem um name, que é o nome desse usuário, também do tipo texto, o e-mail e o balance, né? Balance que inicialmente ele vai ser 0. Então ele vai ser esse valor aqui, o saldo inicial, né? Como chave primária de relacionamento, a gente vai configurar o ID. Salvei na tabela. Beleza, aí ele já mostra, ele já fica disponível aqui pra gente. Se não ficar disponível, é só clicar aqui e clicar de volta que ele já mostra aqui a tabela. E aí a gente pode fazer, inserir, modificar. Uma coisa que a gente vai mexer também no futuro é essas permissões, né? Porque a princípio todo mundo que é admin, que é o que a gente está fazendo agora, pode fazer o que quiser. Mas no futuro a gente vai criar um user, né? Que é uma permissão específica de usuário, através dos tokens de autenticação. E vou configurar aqui a tabela transaction. Nesse caso a tabela ela vai ter, né, um ID, o ID gerado automaticamente. Ela vai possuir uma descrição do tipo texto, um value do tipo numérico. Ela vai ter também uma category, que é do tipo texto. Deixa eu ver aqui. O que mais que tem aqui? Description, value, category, status e date, né? Eu não criei, mas eu vou já adicionar, que é uma informação importante. Status, que é quando ela foi criada, né? Date vai ser do tipo timestamp. E aqui as famosas created at e updated at. Vou deixar as duas. Não vou criar, vou colocar o updated at, só o created at mesmo para efeito de informação. E eu vou salvar, né? Posso criar aqui uma chave estrangeira já? Deixa eu ver. User. Eu vou pegar aqui o... Ah tá, faltou colocar o user ID, né? User ID, que é do tipo text, que vai se relacionar com a propriedade ID, né, da coluna user, tá? Vou salvar aqui e vou adicionar essa tabela. Beleza, consegui, criei. User já tem também aqui, tudo configuradinho, certo? Agora eu já posso, se eu quisesse, por exemplo, criar um usuário, eu vou até fazer isso aqui com base nesse usuário que eu criei, né? Tá aqui, ó. Vou inserir um novo usuário. Esse usuário ele vai ter esse ID. O nome dele vai ser Caio. Deixa eu colocar qual que é o tal e-mail aqui. Caio@email e o balance 0. Salvei. Criei um usuário novo aqui, ó. Posso até alterar esse balance para 0.0 para ficar como double. E aqui, ó, uma vez que a gente tem essa configuração, esse data, né, ele vai mostrar aqui alguns relacionamentos que ainda não foram configurados. Ó. Então eu posso clicar aqui em Track All, ele vai criar esses relacionamentos e vai jogar aqui para a gente na API, para a gente poder criar. Então vejam que aqui, ó, se eu quisesse fazer uma query, que é como se fosse uma consulta de leitura, eu poderia fazer a parte de usuários, né? Caso eu queira pegar todos os usuários, eu quero que ele me dê a lista de todos os usuários. Por exemplo, eu faço a pesquisa e ele já me dá aqui, ó, a relação dos usuários. Se eu quiser especificar, né, um usuário, eu posso pegar, por exemplo, pelo e-mail. Então, se eu vier aqui e colocar especificamente where, eu posso fazer através do ID, né, user ID, que seja igual, like, pode ser vários tipos, vários condicionais aqui, mas eu vou colocar o equal.
Então, se tiver um usuário com essa especificação, ele vai me trazer. Eu coloquei ID, mas na verdade não é ID, né? É o e-mail, né? Vou colocar aqui o e-mail igual a Caio. Tanto que ele não encontrou, agora ele encontrou, né? Esse usuário aqui. Mesma lógica com base no ID, né? Agora sim, posso pegar com base no ID esse usuário. E se não existisse esse ID, ele não encontraria nada. E tem um detalhe, né? Caso eu quisesse transformar isso em uma variável, né? Tá vendo que tem carry variables aqui? Eu poderia clicar aqui nesse cifrão e passar aqui essa variável. Vejam que eu estou criando essa variável underline eq, mas eu posso alterar aqui para user ID, por exemplo. Então ele vai pedir agora, tanto que ele mostraria um erro se isso aqui não tivesse configurado por padrão, né? Aqui ele está configurando por padrão. Se eu colocasse 100, ele ia reclamar e ele ia dizer que eu preciso passar, né, uma informação aqui. Se eu não passar, ele vai dizer que eu preciso informar. Aí, ó, eu vou colocar aqui agora aqui embaixo carry variable com base no que ele espera, né? Ele espera o user ID, então eu vou passar aqui o valor do user ID, que é esse aqui do Firebase. Uma vez que eu passo agora, ele encontra com base nessas variáveis que eu passei. Vejam que é parecido com o mapa do Dart, ó. Então é assim que a gente vai configurar a princípio as nossas carries lá mesmo no front-end. A gente vai literalmente pegar isso aqui e jogar numa string lá para poder atualizar, né? Ou pegar essas informações. Da mesma maneira, eu posso criar, né? Modificar o banco de dados através de mutations. Essas mutations aqui são formas de a gente alterar informações no banco de dados. Nesse caso, eu quero criar uma transação, né? Eu vou fazer o insert transaction 1, que é uma só transação. Então, se eu fizer isso aqui, ó, eu posso definir a categoria, colocar services. O created at ele é criado automaticamente. O date ele é criado baseado num padrão, né? Que é o do timestamp. Eu nunca lembro esse padrão. A gente vai pegar isso de uma forma automatizada lá no front-end. Mas aqui pra gente ver como que é esse padrão é assim, ó. Tá vendo? Aí eu inspeciono aqui para eu poder copiar esse padrão aqui, ó. Copio aqui. Já era. E aí tá aqui, ó. Jogo ele aqui. É o date que eu vou configurar. É como se fosse, olha, selecionei a data e essa aqui foi a data que ele pegou, por exemplo. Descrição é Service Payments. Que eu tô recebendo, né? Se o status ela tá configurada, eu vou configurar como verdadeira, ou seja, eu recebi. E o user ID que ele espera que eu passe, eu vou passar esse cara bem aqui, ó. Ou seja, eu vou vincular essa informação com esse usuário. Eu vou colocar um valor de 350.0. Tá? Uma vez que eu faço isso, eu retiro essas carry variables, senão pode dar um erro, e eu faço uma mutation. Só que tem um detalhe. Aqui também, ó, eu configuro o que ele vai me retornar quando ela for realizada, por exemplo. Então eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Vou dar o play no mutation. E aí ele me retorna exatamente tudo que eu pedi, ó. Que é category, created at, date, description, ID, status, user ID, value. Tá tudo aqui, ó. Então, dessa forma, a gente consegue manipular o nosso banco de dados, tá vendo? Ele criou apenas uma. Aí, se eu quisesse agora listar todas as transações, ó, eu posso fazer dessa forma aqui. Vou pegar com base no user ID, né? Então, vou colocar aqui, vou dar o Ctrl Z aqui e vou fazer a carry. Quando eu fizer a carry, ele vai me... O que ele falou aqui? User ID... Unexpected Variables. Não, tá certo. Ah, tá. É porque eu não coloquei aqui o user ID, né? User ID equal aí variável, né? Nesse caso é essa variável bem aqui, user ID. Deixa eu tirar isso aqui. Colocar essa aqui e essa aqui.
Agora eu vou dar o myQuery. Caso aconteça esse erro, é só dar um novo play aqui, que ele vai buscar. Então essa aqui é a lista de transações, ó, desse usuário. Então isso a gente vai passar lá no front também. A gente pode passar como uma variável, né? E aí, com base nessa variável, a gente encontra as informações desse usuário especificamente, tá vendo? Então essa é a forma introdutória, né, de passar esse conteúdo aqui do GraphQL. E agora a próxima fase, né, que a gente vai verificar aqui é justamente a de integrar o front-end com o back-end. Para isso a gente vai precisar fazer duas maneiras, né? A gente precisa primeiro integrar, vou colocar até aqui, ó. Vou colocar isso aqui. Na verdade, vou colocar como filho, porque a gente precisa integrar primeiro o Firebase com o Hasura. O que significa? Que quando eu criar um usuário lá pelo aplicativo, ele vai gerar um usuário aqui para mim e ele vai lançar uma notificação para o Hasura realizar o procedimento de criação de usuário. Então, quando eu criar um lá, eu vou disparar, né, fazer uma função aqui a nível de servidor para ele se comunicar com o Hasura também, beleza? E ele vai fazer isso de forma automática, para eu não ter que ficar fazendo na mão toda vez isso aqui, né? Então, a gente vai automatizar esse processo, beleza? A gente vai fazer isso no próximo vídeo, então espero que vocês tenham gostado desse material. Não esqueçam de ler a documentação do Hasura, de acompanhar aqui esse material de como construir um aplicativo escalável e a gente se vê no próximo vídeo. Até!